Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. Um jovem viciado começa com um sistema gastador invencível que ele possui um número infinito de pedras espirituais e todos os dias um tipo diferente de item gastador seria atualizado. Enquanto ele continuar gastando, ele se tornará mais forte. O jovem se chama Ion. Originalmente ele era um otaku viciado em internet em seu planeta natal, mas ele viajou acidentalmente para o continente Xena antes que pudesse pensar. Muito memórias deste mundo inundaram sua mente. Descobre-se que este é um mundo que valoriza a destreza marcial acima de tudo. Aqui inúmeras pessoas desejam se juntar a vários sexos, até mesmo uma seita recém-estabelecida pode atrair numerosas inscrições e a seita Estrela da Alma à sua frente foi estabelecida apenas meio mês atrás. Egg não planejava se juntar à multidão para avaliação porque ele ainda não viu quaisquer habilidades como trapaça. É melhor se manter discreto e encontrar um lugar para se esconder, mas assim que ele estava prestes a sair, duas pessoas pousaram na frente da seita Estrela da Alma. A mulher líder é a líder da seita Lu Shenu. Ela anunciou as regras de hoje para aceitar discípulos. Não é preciso olhar para qualificações, idade ou nível de cultivo. A atmosfera explodiu assim que essas palavras foram ditas. Todos pensaram que tinham uma chance de se juntar. No entanto, no que Egg se concentrou foi na beleza incomparável da mulher, muito melhor do que as influenciadoras de seu mundo anterior. No entanto, Lu Shenu afirmou que havia um requisito que é: dentro de uma hora deve entregar 10.000 pedras espirituais de baixo grau para se juntar instantaneamente. A multidão anteriormente animada sentiu como se tivesse sido banhada com água fria porque este preço é simplesmente muito caro. Todos recusaram um após o outro. Instantaneamente a reputação da seita Estrela da Alma despencou. Mesmo Yond ficou incrivelmente surpreso. Ele não esperava que houvesse negócios tão gananciosos em outro mundo. Provavelmente apenas um tolo concordaria, mas neste momento, uma janela do sistema apareceu na frente do telefone. Era sua habilidade de trapaça despertando chamada sistema gastador invencível. Egg pensou que teria que esperar alguns anos, por isso ele não esperava que viesse tão cedo, mas este sistema parece um pouco confuso. O sistema explicou: simplesmente gastar dinheiro para se tornar mais forte. Apenas esbanje e o sistema cobrirá o restante. Então Egg abriu o painel de informações. Como esperado, ele está em um nível de combate muito baixo, mas o item listado na categoria gastador é bastante chocante. É na verdade 10.000 talismãs do trovão celestial de nível 9. Parece que o sistema não só fornece pedras espirituais infinitas, mas também fornece um item gastador diferente a cada dia. O hospedeiro precisa gastar tudo diariamente. Fazendo isso, ele pode ganhar pontos gastadores como recompensas. No entanto, se ele falhar em gastar todos os pontos, serão deduzidos. Esses pontos gastadores são a moeda usada para se tornar mais forte, que pode ser trocada por reinos, habilidades do marechal, poderes divinos e outros itens. Olhando para essas regras, Yond se sentiu um pouco pressionado. Neste momento, o sistema emitiu sua primeira tarefa, que é se juntar à seita Estrela da Alma. Por outro lado, Lu Shenu estabeleceu tais requisitos rigorosos intencionalmente, o motivo sendo seu pai, o líder da super seita super forte Estrela Extrema no continente Shannon, é pai de Lu Xuan. Luin, ele especificamente deixou Lu Xuan estabelecer uma seita para temperar seu estado mental, mas Lu Xinua, desejando apenas cultivar e ascender, não queria ser incomodada por tais assuntos triviais. A razão pela qual ela é tão dedicada é devido a um segredo. Ela é a reencarnação de uma santa mulher dos reinos superiores determinada a cultivar o coração para a vingança. Voltando ao presente depois de esperar por um tempo e não ver ninguém se inscrever, Lu Xinua se preparou para sair. Aos olhos dela era impossível para alguém pagar o preço, mas antes que ela pudesse dar alguns passos, uma voz masculina a chamou: o líder da seita, por favor espere, eu desejo me juntar. Vendo que a seita está desesperadamente precisando de fundos em seu início, estou disposto a contribuir com 100.000 pedras espirituais de baixo grau. Ouvindo isso, Lu Xuan ficou atordoada. Ela não conseguia acreditar que alguém neste lugar remoto poderia pagar tal preço. Virando-se, ela viu um jovem se aproximando deles. Era ninguém menos que um mesmo que ele tem acabado de se referir a qualquer um disposto a pagar como um tolo. Ele estava disposto a ser esse tolo. Depois de dizer isso, ele tirou um anel contendo 100.000 pedras espirituais de baixo grau. Hoje ele quer se juntar à seita Estrela da Alma. Depois de receber o anel de armazenamento, Lu Shenu examinou imediatamente. Para sua surpresa, ele verdadeiramente continha 100.000 pedras espirituais de baixa qualidade. Não só ela ficou chocada que alguém aqui poderia pagar isso, mas ela não conseguia acreditar que havia um tolo tão generoso. Sentindo-se incrédula, Lu Xuan perguntou: você tem certeza de que quer se juntar ao nosso SA? Você deveria saber que nossa seita atualmente nem mesmo tem um lugar para ficar. Egg disse que não era grande coisa. Eu tenho muito dinheiro. Posso ajudar a construir nossa seita. Lu Xinua se sentiu derrotada por esse cara, mas ainda assim queria dissuadi-lo. Sua seita não tinha recursos para oferecer, e juntar-se seria prejudicial para ele.
mas com seu sistema gastador, Elni nunca ficava sem recursos. Ele imediatamente afirmou que forneceria os recursos para a seita no futuro. A pressão sanguínea de Lu Xuan subiu novamente, frustrada. Neste momento Yong também percebeu que aparentemente ela não queria que ele se juntasse. Contendo sua raiva, Lu Xuan pensou consigo mesma, de onde esse louco veio? Ela realmente não queria que ninguém se juntasse à sua seita. Sua agitação interior era intensa neste momento. Ela estava à beira de matar Yong, mas desde que tinha feito uma promessa, ela não voltaria atrás em sua palavra. Ela disse a Yong, você pode se juntar, mas eu não vou instruí-lo na cultivação. Você terá que entender tudo por conta própria. Ao ouvir isso, Elni ficou realmente surpreso. No entanto, depois de pensar um pouco, ele percebeu que provavelmente não precisava de alguém para ensiná-lo. Vendo Egg ponderar, Lu Xinhua pensou que ele estava tendo dúvidas, esperando que isso desencorajasse. No entanto, no próximo momento, Yong disse despreocupadamente, líder da seita, não se preocupe, eu não preciso de nada. Yong estava extasiado por dentro, juntando-se a uma seita onde ele poderia completar suas tarefas sem ninguém o restringir. Por que ele não se juntaria? Desta vez, Lu Xinhua estava completamente derrotada, tanto que ela quase se ajoelhou e cuspiu sangue. Ela não conseguia entender por que ele gastaria alegremente 100.000 pedras espirituais de baixa qualidade. Os céus o enviaram para atormentá-la com esse pensamento. Lu Xinhua puxou sua arma, pronta para matar Yong em sua raiva. Old B do lado rapidamente conteve Lu Xinhua. Senhorita jovem, não podemos tornar as coisas mais difíceis. A seita tem que aceitar pelo menos um discípulo. Elni ficou perplexo assistindo a isso acontecer. Por que ela não estava feliz apesar de ele ter gasto tanto? Depois de se acalmar, Lu Xinhua não teve escolha senão aceitar Yong. Embora ela concordasse, ela guardava muito ressentimento. Yong, por outro lado, completou sua tarefa, ganhando um total de 200 pontos gastadores. Agora ele poderia começar sua jornada de gastos. Subsequentemente, Yong perguntou animado ao sistema se havia mais tarefas. Ele não sabia para que serviam os pontos gastadores ainda, mas estava ansioso para acumular mais. O sistema respondeu que durante períodos sem tarefas, ele poderia explorar comportamentos gastadores por conta própria. A quantidade de recursos consumidos não estava diretamente relacionada aos pontos gastadores, mas qualquer ação gastadora concederia um certo número de pontos. Vendo a situação, Yong pensou em uma solução. Ele se aproximou decisivamente de Lu Xinhua perguntando, já que ele era o único discípulo, isso não o tornaria seu discípulo direto? Lu Xinhua recusou imediatamente. Já era problemático o suficiente deixá-lo entrar na seita, mas considerá-lo seu discípulo direto, de jeito nenhum. Yong então declarou sua intenção. Ele queria comprar a posição de discípulo direto a um preço alto. Ambos ficaram atordoados por um momento. Esse tipo de operação existe? Voltando a si, Lu Xinhua riu. Esse cara era realmente algo. Ela citou sem rodeios um preço de 100.000 pedras espirituais de alta qualidade. Se ele pudesse produzi-las, ela o aceitaria como seu discípulo direto. Elni ficou perplexo. Parecia ser muito inacreditável. Vendo isso, Lu Xinhua se sentiu bastante convencida. Ela pensou que finalmente o havia deixado perplexo. Afinal, mesmo as seitas de terceira categoria poderiam não ter 100.000 pedras espirituais de alta qualidade. No entanto, no próximo momento, foi ela quem ficou atordoada. Egg não conseguia acreditar que era tudo o que custaria. Ele havia assumido que seria muito mais para mostrar sua sinceridade. Egg imediatamente tirou um anel de armazenamento com 500.000 pedras espirituais de alta qualidade. Yong estava secretamente encantado. De fato, ele nasceu para ser extravagante. Ele facilmente esbanjou outra onda de pedras espirituais. Sem surpresa, o sistema considerou o comportamento gastador razoável, recompensando mais 200 pontos gastadores. Lu Xinhua, neste momento, questionou suas decisões de vida. 500.000 pedras espirituais de alta qualidade dadas a qualquer seita terceira. Fazê-lo reverenciado como um ancestral porque ele escolheu sua seita. Lu Xinhua de lado não havia nada que ela pudesse fazer agora. Palavras ditas são como água derramada. Ela concordou em torná-lo o principal discípulo direto e entregou a ele a espada mística azul como um presente de boas-vindas. Dentro de Lu Xuan se sentiu completamente constrangida. A donzela digna do campo sagrado infinito não só aceitou um barganha direto discípulo, mas também teve que lhe dar um presente de boas-vindas. Se saíssemos seria completamente vergonhoso. Ainda assim Yon estava quase em lágrimas neste ponto. Depois de receber a espada mística azul, ele realmente desagradou. O sistema Thrift real não deveria aceitar presentes, então o sistema deduziu 20 pontos de Thrift. Se ele o devolvesse dentro de 1 hora, os pontos seriam restaurados. Yong estava frustrado. Este maldito sistema era muito exigente. Para devolver a espada mística azul,
Yong imediatamente se ajoelhou, apresentando a espada com ambas as mãos. Luo Shinu olhou para ele confusa. O que você está fazendo? Descobriu-se que a intenção de Fang era gastar dinheiro em vez de obter algo de graça. Luo Shinu ficou furiosa ao ouvir isso, pegando imediatamente a espada mística azul de volta. Você realmente acha que dinheiro pode comprar tudo? Ela retrucou. Se você não aprecia minha boa vontade, então deixe estar. Irritado, Luo Xuan não pôde deixar de pensar que tipo de discípulo é este. Ele não reconhece o valor de nada. Esta é uma ferramenta espiritual de 7ª ordem, um tesouro do setor, e ele ousa devolvê-lo. Então ela voou embora com o rosto cheio de ressentimento. Yong ficou perplexo e perguntou: por que a mestra se não é muito perspicaz? Ela está perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro. Old Bai o instou a ficar quieto. Se a líder do setor ouvir você, será o fim de nós. Old Bai então ponderou consigo mesmo. Como uma pessoa comum poderia ter uma riqueza tão enorme? Mas é bom que o estado mental da jovem senhora esteja estagnado. Ela teria ficado presa em seu cultivo sem mudanças. Mas desde que este jovem homem chegou, ela parece estar mudando e crescendo. Parece que ele é a chave para romper o impasse. Old Bai então levou Yong de volta ao setor por tédio. Yong sentou-se na espada voadora, contando pássaros, até permitindo que um pássaro fizesse um ninho em sua cabeça para passar o tempo. Ele perguntou sobre como usar os pontos de poupança. Um painel de informações pessoais apareceu. Seus pontos de poupança haviam atingido 400 e ele não havia tido a chance de usar os ganhos de hoje. Isso é a vantagem de ter trapaças? Ele se perguntou. O sistema então explicou os reinos para ele, do baixo ao alto. Reino C espiritual, ativação Xi, fundação espiritual, repositório divino, mansão roxa, espírito original, penetração do vácuo, atravessando a tribulação, e assim por diante. E os pontos de poupança podiam ser usados para melhorar esses reinos. O reino C espiritual exigia 10 pontos para cada atualização. O reino de ativação Xi precisava de 100 pontos para cada nível, e assim por diante. Ao ouvir isso, Yong ficou sobrecarregado. Os pontos necessários para os níveis subsequentes são muito altos, não é? Aumenta 10 vezes. Então ele abriu o shopping gastador. Havia vários contêineres dos quais ele poderia tirar, cada um custando 100 pontos gastadores. Havia uma chance extremamente baixa de obter recompensas de alta categoria. Depois de pensar um pouco, Yong sentiu que era um pouco caro, mas se tentasse e conseguisse uma recompensa de alta categoria, valeria a pena. No entanto, pensando bem, mesmo que ele conseguisse uma recompensa de alta categoria, isso seria útil para ele? O sistema então interveio para explicar. Por exemplo, se você esmagar um elixir de 9º grau na frente de um alquimista, isso conta como uma ação gastadora. Yong de fato queria fazer isso, mas ele é apenas imortal agora. Ostentar riqueza na frente de cultivadores só o faria ser esmagado em breve. Para ganhar poder, Yong gastou 90 pontos gastadores para aumentar sua força para o 9º nível do reino C espiritual. A súbita evolução chamou a atenção de Old Bai. Virando-se, ele ficou surpreso. Esse garoto está realmente formando seu mar espiritual? Então ele parou de voar, sondou a energia espiritual ao redor de Yong e ficou chocado mais uma vez. Apenas formando o mar espiritual. Por que ele precisa de uma quantidade tão imensa de energia espiritual? Isso seria suficiente para dezenas de pessoas. Na época, Yong em sua consciência também estava perplexo. Por que está demorando tanto para formar o mar espiritual? Enquanto pensava nisso, mais energia espiritual se reunia ao seu redor. Old Bai estava ainda mais surpreso. Ele está tentando romper ainda mais? Normalmente, o primeiro passo no cultivo é formar o mar espiritual. O que é como colocar a base? Este processo geralmente requer um ambiente tranquilo auxiliado por elixir para maximizar a formação do espírito. Se depois de formado precisa de tempo para estabilizar, mas ele não percebeu Eon tomando qualquer elixir. Quanto mais formando durante o voo. Um momento depois, o velho B ficou perplexo novamente porque o reino de Fang estava continuamente rompendo, subindo de repente do 1º nível do reino de espírito-se para o pico do 9º nível. O velho B estava absolutamente horrorizado. Que tipo de gênio é este? Após a conclusão do avanço, Eon acordou, mas ele não estava muito satisfeito porque levou um longo tempo. Sim. Para ele 10 minutos pareciam muito longos. Por sua lógica não deveria ter sido instantâneo. Ele então perguntou com uma cara inocente: velho, eu levei 10 minutos para avançar 9 reinos. O mestre se não vai pensar que sou um fracasso. O velho B não sabia como responder. Ele se perguntou se On estava se gabando se isso fosse um fracasso. Então ele nem sequer se compararia a um fracasso no passado. Mesmo com recursos abundantes, levou o velho B 8 meses para ir de formar o mar espiritual para o pico do 9º nível. Naquele momento o velho B percebeu porque On não queria técnicas de cultivo ou armas. Ele deve ter uma técnica poderosa própria.
Mas Yeon estava confuso. Que técnica? Eu não tenho uma. Ao ouvir que Yong não tinha uma técnica, o rosto de Ba mostrou descrença. Para verificar a verdade, ele examinou pessoalmente Yeon e ficou chocado. Mais uma vez, Yong não tinha raízes espirituais e seu mar espiritual era vasto como um oceano sem fim. Neste ponto, o velho Bei estava perplexo. Ele decidiu esperar até que eles retornassem ao Seita para que a jovem senhorita desse uma olhada. Depois de chegarem ao setor da alma estelar ao encontrar Lu Shenu, o velho Bei revelou o avanço de Fang e que seu mar espiritual era 20 vezes maior que o dela, enquanto também disparava para o pico do reino do mar espiritual mais bizarro. Ele não tinha raízes espirituais. Lu Shinua ficou chocada. Ela decidiu investigá-lo pessoalmente. Para sua surpresa, o que o velho Bei disse era verdade. Ela perguntou incrédula: Yeon sem raízes espirituais, como você avançou? Então uma risada zombeteira ecoou do lado de fora da seita da lua cheia. Veio visitar solicitando uma audiência com o mestre da seita da alma estelar. Um homem idoso falou com malícia: como a seita da alma estelar é tão secreta, certamente você não pode não ter discípulos. Lu Xinhua estava realmente irritada. Acabará de aceitar um novo discípulo excêntrico hoje, que já era um punhado, e agora ela tinha que lidar com esses visitantes. Como ela deveria cultivar em paz? Então ela saiu para confrontá-los, perguntando suas intenções. O homem idoso disse que tinha ouvido dizer que ingressar na seita da alma estelar requeria 10.000 pedras espirituais de baixo grau. Isso intrigou muito, então ele trouxe seus discípulos para ver por si mesmos, desafiando-os para uma partida. Isso deixou Lu Xuan ainda mais furiosa. Sem nenhum discípulo, ela poderia simplesmente recusar tal incômodo, mas então ela pensou: se Yeon levasse uma lição, ele sairia da seita da alma. Então ela deixou Yong aceitar o desafio. Yong não teve problema com isso, mas ele precisava esclarecer se poderia usar talismãs. Afinal, ele ainda tinha 10.000 talismãs para gastar. Ouvindo que ele poderia, Yong avançou confiantemente. Então convocou seu talismã do trovão celestial, empilhando-os em uma pequena montanha, deixando os discípulos da seita da lua cheia estupefatos. Droga, como ele tem tantos talismãs do trovão celestial! Cada talismã do trovão celestial emitia as flutuações de energia de um item espiritual de 9º grau, o que significa que cada um poderia desencadear um ataque de força total do reino do mar espiritual de 9º nível. O homem idoso ficou pasmo. Seus 3 discípulos estavam apenas no 9º nível do reino do mar espiritual com tantos talismãs. Mesmo se ele tivesse mais discípulos, eles não poderiam possivelmente vencer Yeon. Não se importava. Você disse que eu poderia usar talismãs. Ele jogou os talismãs do trovão celestial, aproveitando-se completamente. Em um instante o campo ecoava com inúmeras explosões. Lu Shenu e os outros ficaram atordoados. Cada um desses era um talismã do trovão celestial de 9º grau. Cada um valia pelo menos 1.000 pedras espirituais de baixo grau. Para cultivadores do mesmo reino, um era considerado um trunfo, e aqui estava Yeon jogando-os como se não fossem nada, abalando seu senso de valor. Os 3 discípulos da seita da lua cheia. A seita Shell Shocked chamou apressadamente seu mestre para sair, pensando que esse garoto é um trapaceiro. Lu Shinua estava exasperada. Como esse garoto ficou tão rico? Ela originalmente pensou que ele poderia ser espancado e sair por conta própria, mas isso parecia improvável agora. Eun olhou com ar de superioridade para seu mestre, como se estivesse dizendo: eu fiz bem, não é? No entanto, Lu Shinua interpretou mal isso, pensando que Ega acreditava que ela era fraca, o que é por isso que ela o desafiou. Os discípulos da seita Full Moon se pareciam precisar demonstrar sua autoridade como mestre mais tarde. Depois de várias horas de bombardeio, os 3 discípulos da seita Full Moon foram bombardeados miseravelmente, só podiam se esquivar. Yeon estava extasiado enquanto continuava jogando, completamente absorto nesse ato desperdiçado. Finalmente, os discípulos não tiveram escolha senão chorar e implorar ao seu mestre por socorro. O homem idoso parecia entender mal, pensando que todos esses talismãs foram dados a Yeon pela seita Star Source. Não é de admirar que seus padrões de recrutamento fossem tão altos. Percebendo que tinha se metido em encrenca, o homem idoso decidiu levar seus discípulos e sair. Vendo isso, foi a chance de Lu Xuas brilhar. Ela pretendia ensinar uma lição ao velho, revelando sua força no reino original do espírito, deixando o velho de boca aberta. Mesmo o líder da seita estava apenas no reino do repositório divino. Com a força de Lu Xuan, ela poderia aniquilar toda a seita sozinha. Embora Lu Xuan não fosse tão longe a ponto de acabar com a seita, ela exigiu que cada um deles deixasse um braço para trás para salvar suas vidas. Eles não tiveram escolha senão obedecer. Finalmente, Lu Shenu disse-lhes para sair. Testemunhando isso, Yeon estava genuinamente assustado. Ele não tinha percebido que sua bela mestra era tão implacável. Lu Shinua, mantendo sua compostura na superfície, disse a ele para recuperar os talismãs restantes, mas internamente ela se sentiu impotente. Mesmo depois de tudo isso, ela não conseguia afastar Egg. Neste ponto,
Ione teve um pedido. Ele ainda tinha mais de 9.000 talismãs do Trovão Celestial restantes e não conseguia jogá-los sozinho. Ele queria que Luo Shinua se juntasse à diversão. Diante desse pedido, Luo Xuan ficou sem palavras. Mas como ele não parecia se importar, ela não tinha muito a dizer. Então ela concordou com o pedido de Fang, curiosa para ver quanto tempo esse gastador extravagante poderia aguentar. Os dois então começaram a jogar talismãs do Trovão Celestial. Testemunhando uma cena tão espetacular, Luo Shinua lembrou-se de uma memória de sua vida anterior, onde sua irmã Júnior pediu para eles soltarem fogos de artifício juntos. Ela se lembrou de uma frase que sua irmã Júnior disse: "Se não pudermos nos divertir até o fim, não seria doloroso?" Refletindo sobre isso agora, ela sentiu que sua irmã Júnior fazia muito sentido. Enquanto isso, o velho B, que estava prestes a dormir dentro do conjunto, estava completamente perplexo. As explosões contínuas fizeram com que ele pensasse que era um ataque inimigo. Ao perceber que o barulho lá fora foi causado pelos talismãs do Trovão Celestial, ele rapidamente se vestiu para investigar. Quando viu a situação, ficou completamente atônito. Yong e Luo Xuan estavam jogando sem pensar nos talismãs do Trovão Celestial. Neste momento, Luo Xuan também sucumbiu a esse comportamento desperdiçador. Ela disse despreocupadamente: "Estamos apenas nos livrando dos talismãs do Trovão Celestial." Vendo isso, Yong convidou o velho B para se juntar à diversão. O velho B ficou furioso. Ele imediatamente bateu na cabeça de Yong, exclamando: "Que besteira vocês dois estão fazendo? Cada um desses custa 1000 pedras espirituais de baixo grau. Mesmo a rica seita Starsoul não pode se dar ao luxo de desperdiçar assim. E senhorita, o que deu em você? Por que está participando dessa loucura?" No entanto, toda a raiva do velho B dissipou quando Egg tirou 100.000 pedras espirituais de alto grau. Com um leve sorriso, Yong disse: "Velho B, peço desculpas por perturbar seu sono. Considere estas pedras espirituais como compensação por alguns tônicos." O velho B prontamente abriu sua camisa, revelando seus músculos robustos, e se juntou ansiosamente ao ato desperdiçado. A velocidade com que ele jogava os talismãs era tão rápida que até Yong ficou surpreso. De fato, o dinheiro faz o mundo girar. Neste momento, uma notificação do sistema apareceu. Ione ganhou 100 pontos Vazal como recompensa. Parece que esse comportamento desperdiçador também contava como tal. Da próxima vez, ele deveria gastar mais pedras espirituais para conseguir a ajuda de velho B. Depois que tudo terminou, o velho B começou a questionar suas escolhas de vida. Ele nunca imaginou que se sentiria tão exausto apenas jogando talismãs. Claro, ele lembrou: "Ione, se houver algum trabalho manual no futuro, chame-me. Posso ser velho, mas tenho força." Luo Xuan assistiu em silêncio, pensando que a seita Starsoul estaria em causa em breve. Então ela provocou: "Velho, você é um dos 8 anciãos seniores da seita Star Extreme. Você se vendeu por meros 100.000 espíritos de alta qualidade?" Velho retrucou: "Não se trata das pedras espirituais, trata-se da dignidade dos idosos." O sistema apareceu novamente, recompensando Elne com 1000 pontos Vazal. Com isso, ele poderia potencialmente avançar para o 9º nível do reino de ativação do Chi. 1000 pontos perfeitos para romper o reino e os poucos restantes para abrir alguns tesouros. Elne lembrou-se de que havia apenas 3 pessoas na seita Starsoul. Contar apenas com o velho poderia não ser suficiente para gastar recursos rapidamente. Se ele tivesse mais discípulos juniores, a velocidade de desperdício poderia ser aumentada muitas vezes. Ele imaginou expandir a seita Starsoul no futuro, cobrindo todas as despesas da seita. Queimar pontos Vazal parecia fácil com essa abordagem. Como se fosse por acaso, um jovem apareceu na entrada perguntando se a sua seita ainda aceitava novos discípulos. No momento em que o novo discípulo Wolf entrou na seita Starsoul, ele sentiu que algo estava errado. O chão estava cheio de crateras. Um homem velho que parecia estar no seu último suspiro, uma mulher feroz e um homem que parecia um pouco simplório. Wolf instantaneamente sentiu que a seita não era confiável. Ele se perguntou se ainda era cedo o suficiente para dar o fora. Elne o recebeu calorosamente, afirmando que sim, ainda estão recrutando. Para se juntar, é preciso contribuir com 100.000 pedras espirituais de baixa qualidade. Se contribuir com 100.000 pedras espirituais de alta qualidade, pode se tornar o discípulo direto do mestre da seita. Ele então se apresentou orgulhosamente: "Eu sou Elne, o primeiro discípulo da seita e o discípulo mais antigo do mestre da seita." Essa cena deixou Vuan perplexo, e olhou para ele com expectativa, esperando que ele dissesse que não tinha dinheiro. Dessa forma Elne poderia patrocinar sua entrada. No entanto, essa ideia foi rejeitada pelo sistema, alegando que um método tão desperdiçador não era justificável a menos que uma explicação razoável fosse fornecida. Vendo isso, Elne rapidamente inventou uma razão: "Nos damos bem." No momento em que o vi,
Senti que ele era meu irmão de outra mãe. Está errado gastar um pouco mais pelo meu irmão? Surpreendentemente, o sistema aceitou esse raciocínio. Mas, nesse momento, Woofing estava se preparando para escapar. Ele sentiu que a seita era apenas sobre dinheiro e não confiável. No entanto, eu não estava prestes a deixá-lo partir tão facilmente, especialmente porque ele estava nos planos desperdiçadores de Kang. Yong rapidamente prendeu Woofing em um estrangulamento, impedindo-o de sair. Foi então que Woofing recebeu uma mensagem de seu avô, das sombras. Fique nesta seita. Assim que eu resolver meus assuntos, irei atrás de você. Dado que seu avô havia falado, Woofing cessou sua resistência. Enquanto isso, na entrada da seita, um homem velho observava a seita Star Soul, reconhecendo-a como a seita fundada pela filha de Ling. Vendo também velho presente, ele se tranquilizou, o que o deixou confortável em deixar Woofing se juntar. Yong então arrastou Woofing até Lu Xuan e disse: Mestre, eu quero que ele seja meu discípulo júnior. Veja como ele parece obediente. Woofing estava perdido, incapaz de entender por que seu avô insistia para que ele ficasse em uma seita tão não confiável, mas ele tinha que obedecer aos desejos de seu avô. Lu Xuan assistiu impotente, pensando que, uma vez que já tinham alguém como Elne, o que mais um discípulo poderia fazer de mal? Ela disse a Vuan para entregar 10.000 pedras espirituais de baixa qualidade, assumindo que o novo recruta não poderia possivelmente arcar com tal quantia. Ela pensou que isso dissuadiria. No entanto, Woofing, sem falta de fundos, prontamente entregou as 10.000 pedras espirituais de baixa qualidade, declarando seu desejo de se juntar à seita Star Soul. Lu Xuan ficou chocada. Esse cara não havia sido extremamente resistente? Ele não estava ansioso para sair apenas momentos atrás? Ela se perguntou se tinha estado isolada por muito tempo. Esse tipo de trapaça era tendência entre as pessoas agora? Lu Xuan não teve escolha a não ser aceitar Woofing, mas deixou claro que não ofereceria orientação. Ele teria que cultivar por conta própria. Lu Xuan pensou que ele certamente não ficaria depois disso. No entanto, assim como Elne antes dele, Woofing disse que não precisava de recursos ou instrução. Todos os materiais de que precisava para sua cultivação primária estavam à sua disposição, já fornecido por seu avô. Esta declaração enfureceu Lu Xuan a ponto de fazê-la cuspir sangue. Ela não conseguia entender por que as pessoas hoje em dia gostam de se fazer de tolas, achando a situação engraçada. Parabéns, Lu Xinhua. Você ganhou outro discípulo. Desanimada, Lu Xinhua só pôde aceitar seu destino, declarando que forneceria orientações sobre o cultivo deles amanhã e aconselhando-os a encontrar um lugar para ficar por conta própria. Ela partiu com o coração pesado. Ao ver isso, Elne ficou ligeiramente preocupado com sua adorada mestra. Ela ficaria tão chateada a ponto de ficar delirante? Ela realmente vai nos instruir? Notando a aparente riqueza de Wolf, Yong, que antes considerava patrociná-lo, decidiu não ajudá-lo a se tornar um discípulo direto. Ter um discípulo direto já era suficiente para ele. Neste momento, Lu Xinhua de fato sentiu delírio de raiva. Depois, Egg iniciou uma conversa com seu novo júnior, descobrindo que seu nome era Long Vuan. Aproveitando seu status como o mais velho discípulo direto, Yong prontamente promoveu Vuan a um discípulo da seita interna. Wufan ficou sem palavras. Seu sênior parecia ser o mais inconfiável e não muito brilhante. Depois de se acomodar, Yong se preparou para tirar vantagem de Wufan. Ao entrar, ele notou um extraordinário forno de alquimia. Wufan, você é um alquimista? Orgulhosamente, Wufan ergueu 3 dedos, indicando que era um grande alquimista de 3º grau. Seu orgulho era compreensível neste mundo, onde papéis como alquimistas, refinadores de artefatos, mestres de talismãs, mestres de formações, etc., eram altamente reverenciados. Apenas deter tal título poderia render grande respeito, pois até mesmo uma pequena pílula, um talismã ou um artefato divino poderiam determinar o cultivo e a sobrevivência de uma pessoa. Em sua mente, Wufan já imaginava Egg implorando para ele refinar pílulas. Embora ele geralmente recusasse tais pedidos, Wufan ficaria mais do que feliz em ajudar seu discípulo sênior desbotado. Além disso, Wufan estava no pico do 9º nível do Reino do Espírito Mergem. Se ele revelasse isso para Egg, seu sênior ficaria sem dúvida chocado. No entanto, todas essas eram apenas fantasias da mente de Wufan. De volta à realidade, a reação de Ying ao status de alquimista de Wu foi apenas um casual. Wufan ficou perplexo. O que é isso? Sou um alquimista de 3º grau. É só isso que você tem a dizer? Você não deveria estar surpreso e depois me elogiar. Naquele momento, Yong de repente perguntou, entre as ervas espirituais de 3º grau, quais são particularmente raras? Wufan pensou por um momento e respondeu, grama demônio de bambu,
flor espírito branco, fruta trovão roxa e entre outras. Mesmo um alquimista de 9º grau raramente encontra essas. Young reconheceu sua resposta. Ele então acessou um sistema especificando as ervas que Vulfan mencionou. Ele procedeu a abrir 4 frascos. Pouco depois, gastando 1.200 pontos de gastos, ele obteve 2 gramas demônio de bambu, uma flor espírito branco e 3 frutas trovão roxa. Ao ver Egg congelado no lugar, Voin assumiu que seu sênior não reconheceu essas ervas e estava se sentindo ignorante. Vulfan o consolou, dizendo que era normal para aqueles não treinados em alquimia. No entanto, para sua surpresa, Young de repente saiu mencionando que ia pegar água. Voin riu internamente, achando seu sênior imprevisível e bastante atencioso. Voin decidiu mais tarde fazer algumas pílulas para ele. No entanto, momentos depois, Egg voltou com uma panela de sopa. Voin ficou surpreso ao reconhecer as ervas raras que acabará de mencionar flutuando no caldo. Apressadamente, Vulfan pegou as ervas da sopa. Após confirmar sua autenticidade, ele sentiu que ia explodir. Irmão, você desperdiçou tesouros. Sem aviso, Young arrancou as ervas de Vulfan e comentou: ouvi dizer que fazer chá de ervas espirituais é benéfico para os cultivadores. Meu erro, eu pensei que essas poucas ervas espirituais eram algo especial. Enquanto falava, Egg procedeu a esmagar as ervas sob seu pé, bem na frente de Vulfan, até mesmo as moendo mais algumas vezes para garantir. Em pânico, Vulfan gritou: pare! Ele se lançou em direção a Egg, tentando salvar o que restava das ervas. Mas, ao examinar mais de perto, nem mesmo um traço das ervas permaneceu. Vulfan se sentiu entorpecido pelo choque. Egg, tendo desperdiçado com sucesso o recurso, ganhou 1.500 pontos de gastos. Ele riu, sentindo que seu desperdício tinha sido lucrativo afinal, ele só tinha destruído 3 ervas. No entanto, ele ainda possuía 6 no total neste ponto, e Vulfan sentiu-se completamente desanimado testemunhando ervas preciosas sendo destruídas bem diante dele era insuportável, especialmente considerando que nem mesmo seu avô tinha visto tais ervas raras. Vulfan estava inconsolável, chorando amargamente. Young se aproximou dele para oferecer algum conforto. Tudo bem, foi minha culpa por não reconhecer as ervas. Já que estão esmagadas, por que você não descansa? Eu estarei partindo primeiro. Ao retornar para seu quarto, Young imediatamente usou as ervas preciosas para um banho de pés. Realmente parecia luxuoso. No entanto, o que ele falhou em notar foi que seus pés estavam gradualmente ficando pretos. Neste momento, Von se apressou até ele. Mesmo que ele não soubesse de onde seu sênior adquiriu as ervas raras, ele queria avisá-lo sobre o uso adequado delas. Claro, não era porque ele cobiçava essas ervas valiosas. Afinal, essas ervas poderiam ser usadas juntas ou separadamente, mas especificamente a grama demoníaca de bambu e a fruta do trovão roxa, quando combinadas, produzem uma toxina potente. Não é mortal, mas é problemático de tratar. De repente, um grito ecoou. Ele finalmente notou seus pés escurecidos. Vendo isso, Vulfan percebeu que algo estava errado. Entendendo que seu sênior agiu imprudentemente novamente, ele abriu a porta com força. No entanto, ao ver a banheira de imersão para os pés, Vulfan ficou tão chocado que não conseguiu falar. Em pânico, Young perguntou o que estava acontecendo, mas Vulfan não estava realmente ouvindo. Seu rosto tinha ficado de uma cor alarmante de novo. Mais uma vez, esse ato foi considerado um sucesso desperdiçado. Ele recebeu mais 1.500 pontos de gastos. Além disso, 1.000 pontos de gastos poderiam ser usados para limpar as toxinas dos pés. Recebendo a solução do sistema, os medos de Efan foram aliviados. Honestamente, ele não tinha pensado em desperdiçar as ervas dessa maneira. Foi por isso que ele decidiu imergir seus pés em seu próprio quarto. Mas ele não esperava que seu júnior aparecesse. Vulfan, com uma expressão zangada, repreendeu o sênior. Eu vim aqui para te avisar. Você não pode misturar grama demoníaca de bambu com a fruta do trovão roxa. Isso produz uma toxina potente. Young deu uma risada constrangedora e discretamente usou os pontos de gastos para se desintoxicar. Em apenas um momento, seus pés voltaram ao seu estado original. Vulfan ficou mais uma vez surpreso. Essa toxina era notoriamente difícil de tratar, mas o que o deixou sem palavras foi que Young continuou a imergir os pés novamente, agora com um método de desintoxicação do sistema. Young não estava preocupado. Ele queria aproveitar completamente esse banho medicinal. Na pior das hipóteses, ele se desintoxicaria através do sistema novamente. E não só o sistema poderia desintoxicá-lo, ele poderia desintoxicar os outros também. Vendo isso, Egg sorriu. Júnior Vuen,
venha se juntar a mim. Minha banheira para os pés é grande o suficiente. Este banho medicinal será incrível. Não se preocupe com as toxinas. Eu cuidarei disso para você. Wulfan ficou perplexo. Esta era água tóxica. Ele não conseguia mais assistir. Ele decidiu se despedir de Eon naquele momento. Neste momento, Wuen se perguntou se deveria informar ao líder da seita. Ele erroneamente acreditava que as ervas preciosas pertenciam à seita. Mas depois de pensar um pouco, ele não era do tipo que denunciava. Então ele partiu se sentindo bastante impotente. Depois que Yong terminou seu banho, ele usou o sistema para se desintoxicar novamente. Em seguida, gastou 900 pontos para elevar sua cultivação para o 9º nível do reino de ativação do Qi. Enquanto isso, dentro do salão principal do líder da seita, Luo Shinu estava discutindo o histórico de Fang com o velho B. O velho B sugeriu que com o tempo as coisas se tornariam claras. O que verdadeiramente preocupava o velho B era que esse jovem tinha o poder de perturbar as emoções da jovem senhorita toda vez que Lu Shu pensava em Yong. Ela cerrava os dentes em raiva, sentindo como se ele fosse uma maldição enviada pelos céus. E Wulfan não era diferente. Ele era exatamente o mesmo. Nesse momento, os dois sentiram uma enorme concentração de energia espiritual vindo dos alojamentos dos discípulos. O velho B achou esse fenômeno muito familiar, mas ele sentiu que era improvável. Afinal, Yong acabará de alcançar o pico do 9º nível do Reino do Mar Espiritual. Como ele poderia avançar novamente? O velho B ainda tinha lembranças vívidas da última vez. Embora ele não pudesse acreditar, Yong era alguém que desafiava a lógica convencional. Eles só podiam esperar que a anomalia do avanço terminasse e então saberiam se era realmente Yong. Mas depois de apenas sentirem a aura do reino de ativação do Qi, eles tinham certeza de que era Yong. No entanto, o fenômeno não parou. Yong continuou avançando. No piscar de olhos, ele alcançou o 3º nível do reino de ativação do Qi em meros momentos. Ele progrediu até o pico do 9º nível do reino de ativação do Qi, deixando o velho extremamente excitado, torcendo silenciosamente por Yong, esperando que ele pudesse alcançar o Mer no reino espiritual. No entanto, o fenômeno da Breakthrough logo terminou. Todo o processo durou cerca de 5 minutos. O velho ficou mais uma vez espantado com esse espetáculo. Essa velocidade de cultivo poderia ser descrita como a melhor no continente de China. Luo Xuan estava totalmente desanimado. Não é de se admirar que o homem estivesse tão confiante antes. Ele realmente não precisava de sua orientação. Mas esse pensamento a fez sentir uma ameaça iminente. Velho, você acha que ele pode me ultrapassar como líder da seita em alguns dias? Ouvindo isso, o velho se sentiu extremamente desconfortável. Parecia que ele havia elogiado Yong demais, negando a confiança da jovem senhora. Ele se apressou em consolá-la, garantindo que não seria o caso. Quanto mais alto o reino, mais difícil é avançar. Não só são necessárias oportunidades, mas também recursos e elixires, especialmente após alcançar o reino da fundação. As demandas são ainda mais significativas. Fique tranquila, jovem senhorita, ainda há um longo caminho a percorrer para alcançá-la. Enquanto o velho a confortava verbalmente, internamente ele se sentia preocupado. Ele acreditava que Yong poderia realmente alcançá-lo. Enquanto isso, Eluen também estava incrivelmente chocada. Isso realmente era seu irmão sênior pouco confiável? Um feito tão formidável. Ele havia avançado 9 reinos de uma vez. Não é de admirar que seu avô quisesse que ele ficasse aqui. Parece que ele também precisa se esforçar mais. No dia seguinte, Yong acordou de um sono profundo. Hoje ele recebeu 10.000 pílulas misteriosas de limpeza de padrão de nível 39 como produto de gastos, mas ficou com apenas 310 pontos de gastos. Ao ver isso, Yong estava cheio de arrependimento. Ele não deveria ter sido tão extravagante no dia anterior, gastando 2.000 pontos apenas para desintoxicar seus pés. No entanto, o produto de gastos de hoje parecia perfeito para ele. Conhecendo seu júnior, se for o caso, ele não se seguraria. Ele estava ansioso para ver a reação de Volin quando perguntado sobre os efeitos dessas pílulas. Certamente seria divertido. Em outro lugar, Volin espirrou do nada, sentindo uma premonição sinistra. Neste momento, Yong chegou à residência de seu irmão júnior apenas para encontrá-lo desaparecido. Ele pensou que Wulfan, se sentindo derrotado desde ontem, havia aproveitado a chance para fugir. Foi então que o velho apareceu, informando de que ele, Wuan e Luo Xuan haviam ido a uma cidade próxima comprar ervas espirituais. Ele então ofereceu-se para levar Yong junto. Ao ver isso, Yong ficou incrivelmente animado, ansioso para aprender. No entanto, o que ele não esperava era que até a cidade mais próxima exigisse 5 horas de tempo de voo. Sem nada para fazer, ele começou a conversar com o velho,
perguntando sobre os usos do bambu demoníaco, da flor do espírito branco e da fruta do trovão roxo. O velho disse que essas ervas espirituais estavam entre as mais raras do terceiro nível de ervas espirituais, inestimáveis para um alquimista. Quanto aos seus usos, é melhor perguntar a Wulfan, pois ele mesmo não estava muito familiarizado. Yong riu, percebendo quão preciosas elas realmente eram. Não é de admirar que quando ele usou essas ervas para um banho de pé ontem, Wulfan o acusou de ser desperdiçador. Ouvindo isso, o velho parou abruptamente sua espada voadora, olhando com perplexidade. Você usou para um banho de pé? Yong sorriu maliciosamente. Exatamente. Talvez eu deixe você experimentar algum dia. É absolutamente revigorante. Embora o velho não entendesse de onde Yong conseguiu materiais tão preciosos, ele sabia que precisava agradá-lo, esperando que no futuro Yong se lembrasse de compartilhar alguns com ele. Depois de várias horas, eles finalmente chegaram à cidade próxima. O velho, tendo assuntos para cuidar, partiu primeiro, prometendo encontrar-se com Yong mais tarde. Antes de sair, ele avisou Yong para não causar problemas. Sentindo-se abandonado, Yong resmungou. Então você só me trouxe para o passeio? Neste momento, o velho se sentiu verdadeiramente aliviado. Agora ele poderia sair com seus amigos mais tarde. Yong começou a vagar curioso sobre tudo. Ele até quase entrou em uma briga. No final, ele chegou à casa de leilões Tanu, pronto para se entregar a alguns gastos, mas estava preocupado em expor sua riqueza e atrair problemas. Inesperadamente, o sistema cuidou de suas preocupações, fornecendo-lhe a guarda do magnata divino. Se sua vida estivesse em perigo, a guarda do magnata divino apareceria para resolver a crise. No entanto, isso só eliminaria ameaças que diretamente colocavam em perigo o anfitrião. Ao ver isso, Elne não pôde deixar de rir. Verdadeiramente um sistema de desperdício imbatível. Agora ele poderia esbanjar sem preocupações com isso. Ele entrou confiantemente na casa de leilões. Ao entrar, ele disse ao atendente que tinha elixir para leiloar, quem então o apresentou ao alquimista de sexto nível encarregado chamado Xia Anshan. Ao conhecer Yong, apresentou o fruto de sua indulgência, a pílula misteriosa Clara. Vendo isso, Xia Anshan não pensou muito sobre isso. Era apenas um elixir de terceiro nível e não valia muito. Entretanto, ao inspecioná-lo mais de perto, ele ficou surpreso. Era uma pílula misteriosa Clara listrada de 9 listras, o que o deixou profundamente confuso. Yong perguntou: esta pílula é realmente tão forte? Xia Anshan respondeu animado: extremamente poderoso. Mesmo que seja apenas uma pílula misteriosa Clara de terceiro nível, o processo para refiná-la é complexo. Um único erro pode tornar a pílula incompleta. Esta versão listrada de 9 maximiza os efeitos da pílula. Mesmo no mercado eu só vi listradas de 8. Ainda quando se tratava do número de listras, Xia Anshan estava falando e aparecia sem noção e não entendia. Xia Anshan continuou a explicar: um elixir completo é do nível de 10 listras. Cada listra representa 10% de sua eficácia. Elne não estava realmente ouvindo, pensando que esse cara era muito prolixo. Assistindo ele se vangloriar, um Elne impaciente só queria saber o preço. Quanto essa pílula pode vender apenas? Então Xiao Anshan mencionou o preço. Uma pílula de terceiro nível regular custa cerca de 100,000 pedras espirituais de nível inferior, mais o preço desta pílula misteriosa Clara de alta qualidade com N listrada era difícil de determinar. Apenas um leilão poderia revelar seu valor. Elne ficou atordoado. Esta pílula quebrada pode valer pelo menos 100,000 pedras espirituais de nível inferior. Ele não esperava, especialmente desde que ele havia gastado anteriormente 600,000 pedras espirituais de nível superior para uma posição de discípulo e contratar o velho B para lançar um talismã. Xia Anshan ficou surpreso. Você se refere a esta pílula misteriosa Clara de N, listrada como uma pílula quebrada? Isso fez sentir como se estivesse lidando com lixo. Então Egg perguntou quando seria o próximo leilão. Xiao Anshan mencionou que haveria à tarde. Com isso, Egg lhe entregou outra pílula misteriosa Clara listrada de 9 diretamente. Entre em contato com o chefe do leilão e adicione estas duas pílulas ao leilão da tarde. Eu vou coletar o dinheiro depois. Vendo a arrogância de Fang, Xia Anshan ficou bastante agitado. De longe os resmungos de Fang podiam ser ouvidos. Eu me pergunto, qual tolo daria lance por uma pílula tão cara? Isso deixou Xia Anshan perplexo. Isso não o faria parecer um tolo também. Enquanto caminhava, continuou a consumir pílulas misteriosas claras. Afinal, ele tinha 10,000 delas para consumir hoje. Naquele momento ele notou um cachorro vira-lata por perto. Vendo o cachorro, coitado, Egg alimentou com um grande vínculo, planejando adotar esse pequeno amarelo. É claro que Yong tinha seus motivos com apenas tantas pessoas, incluindo sua bela mestra velho pelo e irmão Júnior. Eles não poderiam terminar todas as pílulas misteriosas claras listradas de 9. Agora, com o pequeno amarelo, eles poderiam consumi-las mais rapidamente. Além disso, com muitos mais elixires para desperdiçar no futuro,
O Pequeno Amarelo poderia ajudar sem saber da tragédia iminente. O Pequeno Amarelo estava apenas aproveitando seus momentos felizes ao lado de Young e decidiu dar um banho no Pequeno Amarelo. Depois eles iriam trabalhar. Ele levou o Pequeno Amarelo para um restaurante, mas o cachorro estava sujo. O garçom não o deixaria entrar. Elne contra-atacou. Apenas me diga quantas pedras espirituais custa. Me dê um quarto prêmio. Eu quero banhar meu cachorro. No entanto, o garçom parecia bastante firme. Nenhuma quantia de dinheiro permitiria que um pouco de amarelo entrasse. Elne estava frustrado. Por que você é tão inflexível? No entanto, quando Elne tirou uma quantia substancial de pedras espirituais, o garçom rapidamente trouxe água quente, mas Elne estava um pouco chateado. Ele pagou 10 vezes o preço pelo quarto. Ainda assim, o sistema não o considerava um comportamento desperdiçador. O Pequeno Amarelo olhou para ele perplexo. Elne o instigou a se limpar rapidamente. Uma vez limpo, eles tiveram que voltar ao trabalho. Olhando mais de perto, Elne achou que o cachorro era um pouco burro. Ele teria que encontrar uma maneira de despertar sua inteligência espiritual. Naquele momento, Young fez o Pequeno Amarelo começar a consumir as pílulas misteriosas claras. Despreocupado, o Pequeno Amarelo mastigou feliz, mas não demoraria muito para se arrepender. Elne estava divertido, planejando usar o Pequeno Amarelo como uma ferramenta para consumir qualquer elixir ou ervas. Após deixar algumas pílulas misteriosas claras para o Pequeno Amarelo, ele saiu para passear sem que ele soubesse. Não muito tempo depois que ele saiu com a ajuda das pílulas misteriosas claras, o Pequeno Amarelo despertou sua inteligência espiritual. Sua aparência mudou significativamente. Algumas horas depois, Elne retornou e acordou o adormecido Pequeno Amarelo, dizendo: você está realmente relaxando. Você só comeu pouco mais de 2000 pílulas misteriosas claras e já está preguiçoso ao acordar. O Pequeno Amarelo protestou: não poderia ser mais. Vendo isso, Young não teve escolha senão dormir ao lado dele para ajudar a digestão. Ser um magnata desperdiçador era realmente exaustivo. Enquanto o Pequeno Amarelo dormia, as milhares de pílulas misteriosas claras estavam transformando-o em direção a se tornar uma besta mítica. Enquanto isso, em outro lugar, o velho Bai estava conversando tranquilamente com um velho amigo. O velho Cia começou a se gabar. Você sabe o que eu acabei de receber no leilão Brent? 2 pílulas claras misteriosas especiais de 3º nível. Você sabe quantas listras elas têm? Você está reclamando sobre isso toda manhã. Elas devem ter mais de 7 pílulas claras misteriosas listradas, certo? Quem as refinou? O velho S fez um 9 com os dedos. 9 listras e há 2 delas. Não sei quem as refinou, só sei que um jovem as trouxe para serem leiloadas. Eu as inspecionei pessoalmente. Elas estão perto da perfeição, muito perto de uma pílula de 10 listras. O velho B ficou incrivelmente surpreso. Você sabe o nome desse jovem? O velho C espalhou as mãos. Eu não. Ele não deixou seu nome, apenas as pílulas para leilão por algum motivo. O velho B imediatamente pensou em Young, especialmente quando o velho S acrescentou: pelo que ouvi, o jovem parecia indiferente sobre as 2 pílulas. Conectando os pontos, o velho B estava quase certo de que era o trabalho de Fang. Por um momento, ele ficou sem palavras e sugeriu que visitassem Young. O velho C parecia confuso. O que há de tão especial no discípulo pessoal de sua senhora? O velho B não estava certo de como explicar e apenas disse para ele seguir em frente. Enquanto isso, na casa de leilões Natano, Luo Xuan estava participando do leilão. Ela aconteceu de ver 2 pílulas claras misteriosas também, inconsciente de sua origem. Ela pretendia dar lances por elas e depois usá-las para Egg e Wufan. O pensamento de Luo Xuan era recuperar a face na frente deles, especialmente na frente de Elne. Ela acreditava que ele não teria uma pílula tão preciosa e ela estava ansiosa para vê-lo adorá-la por isso. O pensamento a fez rir com alegria. Naquele momento, o velho B e o velho S chegaram do lado de fora do quarto de Young. Depois de bater por um tempo sem resposta, o velho S especulou se ele estaria dormindo. O velho B ficou irritado. Um cultivador qualificado não deveria desperdiçar tempo precioso dormindo. Ele então chutou decisivamente a porta aberta e gritou para Young acordar. No entanto, quando viram o prato cheio de pílulas claras misteriosas na mesa e os restos espalhados de pílulas claras misteriosas no chão, ambos ficaram atordoados. Eon, despertado pelo barulho e parecendo sonolento, cumprimentou o velho B. Por que você veio tão de repente? Terminou suas tarefas então. Notando o cachorro no chão, ele repreendeu seu cachorro bobo, sempre dormindo. Por que você não terminou essas pílulas ainda? Neste ponto, o Pequeno Amarelo, mostrando um desdém humanoide pelas pílulas misteriosas claras, chutou-as para longe. Tanto o velho B quanto o velho S ficaram atordoados com essa visão. Essas eram pílulas claras misteriosas listradas de 9 listras. Eles as teriam valorizado ainda mais. Aqui estava um cachorro desdenhando delas. O velho S, particularmente chocado, pensou: um alquimista de 9º nível e um chefe oculto da casa de leilões de Tanui sendo ofuscado por um cachorro.
O velho B, observando atentamente, observou: este cachorro parece extraordinário. Olhe para a energia espiritual dos arredores sendo atraída para seu corpo. Ele não tem a linhagem de uma besta, mas parece estar se transformando em uma. Não há impurezas em seu corpo. O velho S. incrédulo perguntou a Ion: quantas pílulas claras misteriosas você alimentou este cachorro? Ion ponderou por um momento e respondeu: não muitas, talvez cerca de 2000. Ao ouvir as palavras de Fang, o velho S. cuspiu uma boca cheia de sangue. Velho, então, incapaz de conter sua raiva, agarrou o velho B pela gola. Mais de 2000. É isso que os discípulos da seita Estrela da Alma são, assim, alimentando pílulas claras misteriosas listradas de 9 listras tão preciosas para um cachorro, e você nem interveio. O velho B respondeu impotente: como posso intervir? O garoto é tão rico que até eu trabalho para ele. O velho S. incrédulo disse: você é um dos 8 anciãos da Estrela Extrema situada em um reino de tribulação. Crossing Poveroso estão trabalhando para um discípulo antigo. Com um encolher de ombros: eu não tenho escolha, ele paga muito bem. Vendo a situação, Young aproveitou para pedir ao velho B por outro favor, mesmo os termos antigos: 100.000 pedras espirituais de grau superior. Sem hesitação, o velho B concordou. Apenas diga a palavra: ainda sou forte, posso fazer qualquer coisa. Young revelou que tinha mais de 7.000 pílulas misteriosas claras que precisavam ser consumidas até o final do dia. Seus dentes ainda devem estar bons, não é mesmo? O velho B respondeu confiantemente: você está brincando, ainda sou jovem, meus dentes estão em perfeitas condições. O velho S. testemunhando essa troca, ficou perplexo. Você concordou tão casualmente, você não está usando dentaduras. Young então despejou uma montanha de pílulas misteriosas claras na mesa, mais uma vez chocando o velho S. Depois de despejá-las, Young sorriu. O velho B cavou nos olhos do velho B, brilharam de excitação. Estas são pílulas misteriosas claras listradas de 9. Eu nunca pensei que seria tratado com uma surpresa dessas na minha idade. Então ele começou a consumir as pílulas vorazmente, mastigando-as alto. Ele não estava mais prestando atenção ao velho B e se virou para o pequeno amarelo. Sua vez, cachorro bobo, continue comendo. Se você não terminar até o final do dia, eu vou te cozinhar. Observando a cena incrível diante de si, o velho se a todo o seu ponto de vista do mundo mudou. Ele se perguntou se estava sonhando naquele momento. Alguém estava incentivando o velho B como uma líder de torcida. O velho B, no entanto, estava começando a se sentir cheio. Embora ele não esperasse que as pílulas misteriosas claras fossem tão boas, a quantidade pura era avassaladora. Por algum motivo, enquanto olhava para as pílulas misteriosas claras listradas de 9, o velho B começou a relembrar o passado. Naquela época, ele lutava apenas para consumir uma única pílula misteriosa clara listrada de 5. Pensando nisso, lágrimas escorreram pelo seu rosto. Se apenas ele tivesse adquirido essas pílulas listradas de 9 60 anos antes, sua fundação de cultivo teria sido ainda mais forte. Pensou que o velho B estava chorando porque estava muito cheio, então ele o confortou: se você não puder mais comer, está tudo bem, você ainda receberá as 100.000 pedras espirituais de grau superior. O velho C. interveio: criança, você não entende. Se naquela época o velho B e eu tivéssemos acesso às pílulas misteriosas claras listradas de 9, provavelmente teríamos passado pela tribulação do trovão de 9 níveis e ascendido há muito tempo. Nós não estaríamos nessa situação desesperadora agora. Ambos os velhos estavam apenas no 3º nível do reino de tribulação Crossing. Embora eles pudessem potencialmente atravessar a 4ª tribulação, suas bases eram muito fracas para arriscar. Entendendo sua situação, Egg disse: nesse caso, você poderia talvez ajudar o velho B no futuro. Eu ainda vou te compensar com 100.000 pedras espirituais de grau superior, incluindo desta vez. Ouvindo isso, o velho se ficou pasmo, seu sofrimento anterior desaparecendo instantaneamente. Ele esfregou as mãos e perguntou: mesmo que eu não seja do seu sexex, eu posso participar? Egg assentiu, sinalizando que estava tudo bem. Vendo isso, o velho S. aproximou-se ansiosamente da pilha de pílulas misteriosas claras. Assim, os dois velhos e o cachorro começaram sua sessão de glutonaria de pílulas. No entanto, Egg sentiu que a velocidade de consumo ainda era muito lenta e se perguntou quando seu mestre e irmão Júnior Wolfin chegariam. O velho B, com a barriga cheia, perguntou: as 2 pílulas misteriosas claras na casa de leilão de Tanu eram suas, não eram? Egg confirmou: sim, eu coloquei aquelas pílulas medíocres lá apenas para ver quem seria o idiota a comprá-las. O velho C. estava perplexo. Uma única pílula vendida por 1 milhão de pedras espirituais de baixo grau não é considerada cara. Ainda assim, você a colocou em leilão apenas para zombar do comprador. Enquanto isso, Lu Xinhu, segurando as 2 pílulas compradas, estava se apressando em direção a Ion. Wolfin estava emocionado, não esperando que seu mestre fosse tão generoso, e correu ansiosamente para o 4º dia para compartilhar a notícia. Lu Xuan também estava bastante animado, antecipando a reação de ela. Pensou: independentemente de sua riqueza, duvido que você pudesse obter as pílulas misteriosas claras listradas de 9. No entanto, quando ela chegou à porta de Gang, ela viu Wolfin congelado no lugar, apontando tremulamente para a cena. Dentro era Yong e os outros comendo as pílulas
pílulas. A revelação esmagou Lu Xinhu. A dor insuportável. Wu, em choque, perguntou ao mestre o que há de errado. Foi apenas então que as pessoas dentro notaram Lu Xinhu e Wu vendo as duas caixas de pílulas em suas mãos. O velho B e o velho Seiya perceberam a extensão do erro de Lu Xuan. Ela havia pago demais pelas pílulas e depois ela descobriu que as pílulas que ela tanto queria leiloar foram as mesmas casualmente colocadas lá por seu próprio discípulo, Lu Xinhu. Tempo e choque ou humor começaram a rir. Ela tinha esperado virar o jogo, mas acabou sendo a piada. Virando-se para Old Bu, ela perguntou: "Não é engraçado?" Old Bu, sem saber como responder, tentou consolá-la. "Você fez isso por causa deles. Não há nada de errado com o que você fez." Felizmente, Wolf interrompeu, perguntando: "Ei, pode eu comer essas pílulas misteriosas transparentes também? Eu quero me juntar à orgia de pílulas." Tanto Old Bu quanto Old Sia ficaram radiantes, esperando que mais alguém ajudasse a compartilhar o fardo, pois estavam se sentindo mal de tanto comer. Egg encorajou Wuan a comer quantas quisesse. Wuan, babando de antecipação, parecia ignorar as consequências e avançou ansiosamente para as pílulas. No entanto, naquele momento, uma pílula na borda da mesa caiu no chão, pousando bem ao lado do pequeno amarelo. Ao ver isso, Wolfin ficou extremamente ansioso. Era a pílula misteriosa transparente de 9 padrões. Se o cachorro a comesse, ele ficaria arrasado. No entanto, no segundo seguinte, ele ficou atônito. O pequeno amarelo já estava saciado e, sem cerimônia, chutou a pílula para longe, até mostrando uma expressão de desdém muito humana. Testemunhando essa cena, Wuan ficou completamente chocado. Nesse momento, Old Sia se aproximou de Lu Xuan e aconselhou: "Líder da seita Lu, como mestre de Fang, você realmente precisa gerenciá-lo. Pílulas transparentes misteriosas de 9 padrões tão preciosas, e ele deu mais de 2.000 a um cachorro. É absolutamente desperdiçador." Ao ouvir isso, tanto Wolfin quanto Lu Xuan ficaram perplexos. Yong disse impotente: "Quem disse para o cachorro comer mais rápido que os humanos?" Neste momento, Wu sentiu uma pontada de inveja. Ele realmente se sentiu menos afortunado que um cachorro. Yong então instou todos a comer rapidamente, apontando para a enorme pilha restante. Lu Xinhu não sabia o que dizer enquanto olhava para a cena. Como ela acabou com um discípulo assim? Uma hora depois, Old Bu, Old Sia e Wolfin estavam todos derrotados, com a barriga cheia, incapazes de comer mais um bocado. Yong estava um pouco frustrado. Ainda restavam mais de 2.000 pílulas. Vendo isso, ele olhou para sua mestra com olhos suplicantes. Lu Xinhu firmemente recusou. Era uma piada. Isso prejudicaria a dignidade de sua mestra. Yong só podia implorar por sua ajuda. Caso contrário, ele não conseguiria completar a tarefa. Lu Xinhu sugeriu que ele guardasse as pílulas restantes. Ela poderia enviá-las para a seita de seu pai, onde certamente cultivariam muitos talentos. Yong teria concordado, mas o problema era que ele tinha apenas um dia restante. Ele não poderia entregá-las a tempo. Não querendo desistir, Lu Xuan ofereceu-se para comprar as pílulas restantes por 10 vezes o preço e então enviá-las para a seita de seu pai. Mas assim que ela falou, recebeu olhares céticos de Old Bu e dos outros. "Você tem certeza de que quer falar sobre dinheiro com Yong?" Lu Xinhu se sentiu incrivelmente constrangida. Ela quase esqueceu que esse cara tinha muito dinheiro. No final, para persuadir Lu Xinhu a consumir as pílulas restantes, Yong até arranjou as pílulas em forma de coração em um prato cercado por rosas. O quarto foi instantaneamente preenchido com um cheiro floral. Ruborizada, Lu Xinhu pegou uma pílula misteriosa transparente. Dadas as circunstâncias, ela sentiu que não tinha escolha a não ser comer. Naquele momento, as pílulas misteriosas transparentes finalmente foram consumidas por todos. Cada pessoa consumiu aproximadamente mais de 2.000 pílulas, e recebeu sua recompensa. Ele ganhou 300 pontos de desperdício por contratar os 2 velhos para consumir todos os itens produzidos hoje. Ele ganhou mais 1.000 pontos de desperdício. Ele também foi recompensado com 3 ervas de retorno de alma de grau N e 5 pedras brilhantes de estrela de seda dourada de grau N. O desperdício de hoje foi executado perfeitamente. Yong também estava agradavelmente surpreso. Não esperava as recompensas adicionais. Neste ponto, Lu Xinhu começou a lamentar para Old Bu: "Você acha que meu papel como líder de seita ou mestre é significativo? Eu não guio na cultivação nem forneço recursos. Quando não tenho nada para fazer, ainda consigo obter algum lucro com Yong." Old Bu também estava bastante impotente. Yong não age como um discípulo de jeito nenhum. Ele é mais como o deus do dinheiro da seita, embora um pouco desperdiçador. Neste momento, Yong perguntou a Old:
Você sabe o que é a erva de retorno de alma de 9 folhas? Inesperadamente, Odisseia ficou extremamente animado ao ouvir isso. Eu conheço muito bem isso. É a erva espiritual lendária. Ele então passou a educar Young sobre isso. Cada folha da erva de retorno de alma. Ele mencionou que nunca havia visto nem mesmo uma única folha da erva de retorno da alma, quanto mais uma de 9 folhas. A erva de retorno da alma é o ingrediente mais essencial na fabricação da pílula salvadora de vida de retorno da alma. Enquanto você estiver morto há no máximo 24 horas, mesmo que sua alma seja aniquilada, a pílula pode trazer você de volta. É incrivelmente poderosa. A pílula salvadora de vida é o remédio mais desesperadamente necessário para qualquer especialista no reino da travessia da tribulação. Com a proteção dessa pílula, mesmo que eles falhem em atravessar a tribulação, suas almas permanecerão intactas. Eles então podem encontrar uma maneira de recriar seus corpos físicos e voltar à vida. É como ser capaz de pular de um lado para o outro entre os vivos e o submundo. Mas por que, você pergunta? Neste ponto, o velho B sentiu algo amiss, se perguntando se alguém poderia possuir a erva. Ele perguntou discretamente ao velho S: "Você sabe sobre a grama do demônio de bambu, flor do espírito branco e fruta do trovão roxo?" O velho S reconheceu que sim, observando que essas plantas espirituais, embora raras, ainda podem ser encontradas em pequenas quantidades dentro das principais seitas e não são tão extraordinárias. O velho B então revelou como Ego usou essas ervas para um banho de pé no dia anterior. O velho S ficou absolutamente espantado. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau, tchau.